tipos de manipulação que nós vimos e pesquisamos tem uma terminologia em inglês. E nos bastidores, ficamos pensando, ai, qual é a pronúncia? E joga no Google para ver a pronúncia. Não. E algumas eu não consigo falar. Me desculpe. Então a Karina vai falar. Então, A olha vida só, como ela mas é. assim, esse meu inglês está muito bom, mas assim, o que que esse termo quer dizer, né? Foi uma junção de brother, irmão, com appropriating. Então, quando uma pessoa, um homem, se apropria da ideia da mulher. Pasmem, isso acontece. Existem vários exemplos aqui, até eu vou citar um aqui que eu achei muito interessante, mas vamos explicar primeiro, né? Direitinho. Então, Sim, assim, puxa vida, acontece muito em ambiente de trabalho, em ambiente acadêmico, né? E sim, reproduz e propaga o machismo, né? Por que sim, que uma mulher não pode ter uma ideia boa? Fiquei pensando quantas descobertas, né? São atribuídas aos homens e, na verdade, foram feitas pelas mulheres. Eu já descobri várias aqui pela internet, até fui checar essas informações. Então, assim, né, gente, não deixa de ser uma forma de violência, sim, contra a mulher. A mulher é minimizada, ela é desprezada, né? Porque, afinal, ela descobriu. Teve um filme que eu assisti, não faz muito tempo, mas eu não vou lembrar o nome. Eu só lembro do contexto. A pessoa, a mulher, escrevia artigos para um jornal, mas quando ela mostrava para o cara, né, que era o diretor, sei lá o que, do jornal, ele analisava a história que ela havia escrito. E olha que interessante, de repente, se a personagem era solteira, ele falava que no fim, não, no fim você precisa colocar que ela casou, que ela. Olha, até isso, né? Até no conteúdo do que ela escrevia, eles davam um pitaco. Né? Claro que era uma época um pouco mais atrás, mas eu acho que ainda hoje acontece muito isso, né? uhum, Então, olha só o que eu achei. Sabe aquele jogo, Monopoly? Ele foi, na verdade, descoberto por uma mulher, Elizabeth Maggie. Foi a inventora do jogo em 1903. E aí, 30 anos depois, um abençoado chamado Charles Darrow reivindicou o trabalho como se fosse invenção dele e vendeu lá para a empresa Parker's Brothers. E aí ele ganhou muito dinheiro em cima da invenção dela. Gente, olha isso. Então, assim, né? Imagina, além de uma frustração, da baixa autoestima, né? De repente a mulher tem um bloqueio criativo, porque afinal é muito desestimulante, né? Você descobre uma coisa e aí os homens vão se apropriando. Pode acontecer uma estagnação profissional, então ela fala, não vale mais a pena, né? Então, uhum. assim, puxa vida, a gente precisa se conscientizar para desestruturar essa Sim, coisa do homem querer levar vantagem, querer falar que foi dele. Não, a gente precisa ter voz ativa, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa insistir, a gente precisa realmente falar, não, peraí, fui eu, né? Falar com clareza, não se encolher, né, Vi? sim, sim, sim. Eu tenho nessa tipo de manipulação, eu tenho um caso real que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa empresa, escrevi um e-mail ao meu chefe. O meu chefe pegou o meu e-mail com todas as palavras, foi um plágio que ele fez, e colocou para o chefe dele com cópia para mim. Eu falei, gente, ele não teve a capacidade nem de mudar alguma vírgula, uma palavra, sabe? Mudar um pouquinho, dar uma floreada, não. Ele escreveu o e-mail como se fosse dele, sendo que quem escreveu fui eu. Senti, assim, extremamente incomodada com aquilo. E foi uma apropriação. Ele se apropriou das minhas palavras, do meu e-mail, para falar que era dele. A ideia original daquilo, eu acredito que tinha sido uma ideia que eu tive para fazer um programa em gestão de pessoas. E ele usou como sendo dele. Eu fiquei extremamente incomodada.
extremamente. E o cara de pau ainda, ou não, né? Não sei se cara de pau foi bom porque foi um alerta para mim. Ele me copiou no e-mail do nosso CEO. Então, ele se apropriava das minhas ideias e vendia como dele. Eu entendi o cenário, consegui entender o cenário, mas foi muito ruim, muito ruim.